como tu aborda um conflito? Vamos começar com a situação entre membros. Tem um conflito entre membros que eles não conseguiram resolver entre si, e aí já teve outros que tentaram resolver, talvez um líder ali de cultivo não resolveu, e aí cai para ti. Como é que tu começa a abordar essa situação? Bom, é interessante a gente ter esse assunto, porque muitas vezes as pessoas, quando elas olham de longe, né, até gente que às vezes está querendo ser pastor, né, eles têm uma percepção mais daquilo que se vê publicamente. O glamour da vida de pastor. Negócio tá pregando, tá dando uma aula, tá ali envolvido com as pessoas e tudo. Só que boa parte do ministério pastoral, ele acontece fora das câmeras, né? A boa parte, tanto as questões administrativas quanto as questões resolutivas, como esse primeiro tema que a gente vai abordar agora, ele não aparece, né? E de fato, quanto menos ele aparecer, é porque mais bem sucedido você está sendo em resolver aquilo ali, né? E aí isso é um risco, principalmente para aqueles que querem virar pastor, que eu percebo que muitas vezes o cara vira pastor, né? E às vezes, como ele não tinha essa perspectiva antes, ele não só não sabe muito bem como lidar com isso, como ele não faz. E muitos pastores, eles têm vivido ali os seus ministérios com as suas principais ações sendo pregar no domingo, fazer um culto na terça, uma reunião na quinta, às vezes aconselhar algumas pessoas ali no básico, pregar no domingo de novo, né? E isso tem a sua importância, mas isso não é, sei lá, nem metade do que é o ministério pastoral. Quando a gente vai falar sobre conflitos, a gente vai olhar a igreja do Novo Testamento e a gente vai perceber que ela também era cheia de conflitos. A percepção de que, não, minha igreja está com muitos conflitos, então eu acho que a gente está com um problema, eu acho que o demônio está atacando mais, ou a gente está com uma dificuldade espiritual, ela é equivocada. Porque onde tem pessoas, tem conflitos. Isso sempre vai acontecer. Na Bíblia a gente vê que o próprio Paulo e Barnabé, que eram os dois caras mais espetaculares assim, né, da época na questão de pastoreio e plantação de igreja, entraram em conflito por causa de Marcos. Depois Paulo está escrevendo para Evódia e Sintique para que elas se reconciliem, para que elas parem de brigar. João está escrevendo lá para Demétrios e Diótrefes e está querendo, inclusive, expulsar o Diótrefes da igreja. E falando, quando eu chegar aí, ele vai ver. Eu vou falar com ele. E, né, Que se prepare. Ele que se prepare, porque eu estou chegando. Então a gente vai ver que conflito é uma coisa muito comum. Paulo escreve uma carta aos Coríntios, basicamente, para tratar conflitos. Isso mostra para nós que, primeiro, a gente precisa aceitar que o conflito faz parte. O conflito ele não deve ser surpreendente, ele não deve ser uma coisa que você olhe, eu não acredito que isso está acontecendo. Puxa, eu jamais esperava isso daquela pessoa, daquela outra pessoa, e nem de mim mesmo. Né? Então, o primeiro ponto que ajuda a gente a acalmar, porque para resolver isso a gente tem que estar bem e calmo, é a gente entender que ele vai acontecer. É parte do trabalho. É parte do trabalho. trabalho. Não tô fazendo nada errado. Vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Segundo, ele precisa ser tratado. A gente não pode deixar que o tempo resolva ele. Pensar assim, não, com o passar do tempo as coisas vão acalmar, as pessoas vão se tranquilizar. Né? Eu já tive ações assim, erradas, né? De pensar que, não, as pessoas brigaram, mas naturalmente isso vai se resolver. Deixa quieto. Deixa quieto, não se envolve. Até porque quando você se envolve nos conflitos, invariavelmente, as pessoas vão achar que você está tomando partido, né? Você pode às vezes tomar partido e está errado, você não deve fazer isso, embora não é algo que a gente está livre de fazer. Mas mesmo que você não tome partido, quando você começa a falar com as pessoas, você está errado nisso aqui, ou você tem que mudar isso aqui, é comum que as pessoas achem que você está tomando partido. Porque muitas vezes a pessoa quando chega até o pastor com o conflito, ele não necessariamente está querendo uma solução para aquilo ali. Ele está querendo um apoio para aquilo que ele está passando, para aquilo que ele está vivendo. Ele quer desabafar, e aí ele quer que você apoie, abrace, né, traga ele, fale, não, tô com você, ele vai ver, ela vai ver. Mas a função, como é resolver o conflito, é você ajustar o que está errado naquele relacionamento para que o relacionamento volte a funcionar. E aí quando você está falando com a pessoa, cara, você está errando nisso aqui, né? Ou moça, você está errando naquilo ali,
a tendência da pessoa é pensar assim, ele tá protegendo o outro então. Porque se ele tá falando isso aqui comigo, ele não deve estar falando pro outro. Eu queria a proteção ou o apoio. Se não tá me dando o apoio, deve ser que o pastor tá então dando o apoio para outra parte. Porque na nossa cabeça alguém tá sempre recebendo o apoio, né? E aí é comum nesse tipo de situação que as pessoas comecem a canalizar o sentimento de tensão que até então estava para outras pessoas, para o pastor. Ou para a pessoa, o líder que está resolvendo o conflito. E aí a gente precisa ter calma, porque se você não tiver calma, a tendência é que daí você fica com raiva. Aí você se irrita com a pessoa, porque a pessoa está ali, você está tomando partido por causa que você gosta mais de fulano do que de mim, ou porque você está sendo injusto. Então uma coisa que eu costumo falar e quase sempre as pessoas têm esse tipo de pensamento, uma coisa que eu costumo falar para eles é assim, não é que eu estou tomando partido, é que agora eu estou com você. Então não adianta eu ficar falando mal de fulano para você, reforçando isso. Você já está falando mal da pessoa. Então o que é o meu papel aqui? É falar o que você precisa fazer. Quando eu conversar com a outra pessoa, e aí eu falo para ela o que ela precisa fazer. Mas não faz sentido eu falar para você o que eu vou dizer para ela fazer, porque você não vai fazer ela fazer. Né? Então a gente precisa o tempo inteiro e manter a calma para isso, afirmar que o compromisso é com a resolução. O compromisso não é com bem-estar, o compromisso não é com um apoio, o compromisso em resolução de conflitos não é nem com consolo da pessoa, é com a resolução. Se para a resolução acontecer precisa ter alguma ação de consolar, perfeito, você vai fazer isso. Mas o alvo é resolver. E para resolver vai incomodar, porque se as pessoas estão em conflitos, significa que elas quebraram a sincronia e ambas vão ter que mexer um pouquinho para ajustar. E aí passa a ter, às vezes, um outro problema na questão, quando você está resolvendo um conflito, que é você ajudar a pessoa a perseverar em fazer o certo, mesmo quando a outra pessoa não fizer o certo ou não responder de acordo com a expectativa que a gente tem que ela responda quando essa outra pessoa aqui estiver fazendo certo. Porque o que é muito comum? Você vai lá e senta com a pessoa e fala com ela, você então precisa agir assim, assim, assim para resolver. Aí você conversa com a outra parte, e você tem que agir assim, assim, assim para resolver. Mas a hora que elas sentam de novo, a tensão sobe e às vezes uma parte desequilibra a relação. A tendência é que a outra descamba e desequilibra também. E volta falando assim, não resolveu, né? Nós precisamos preparar as pessoas para... Você precisa manter esse comportamento certo agora por um bom tempo, ainda que a outra pessoa não se comporte como a gente espera que ela vá se comportar. E aí esse tipo de situação também às vezes traz um problema para o pastor ou para o líder que está resolvendo o conflito, porque às vezes chega um momento que você já falou para a pessoa A o que ela tem que fazer e falou para a pessoa B o que ela tinha que fazer. A pessoa A está fazendo e a B não está fazendo. Então, você vai começar a falar só com a B. Porque não tem mais nada para falar com a A, está fazendo. E aí a gente tem um pensamento que às vezes a gente aplica em relacionamentos de casais, que também às vezes a gente aplica em relacionamentos interpessoais, que a meu ver é errado, que é quando as pessoas falam assim, não, se está tendo um problema, às vezes, sei lá, se tem um divórcio, se tem um conflito, os dois estão errados. Isso não é verdade, isso é um jargão. Tem muitas situações que só uma pessoa está errada, que a outra pessoa não está errada. E a gente não pode correr o risco de levar a pessoa que não está errada a ficar se desculpando para poder... equilibrar uma balança, assim, não parecer que está só perseguindo a outra pessoa. Exatamente. Então isso é uma ação que a gente precisa cuidar quando está resolvendo o conflito. E isso gera irritação, às vezes, na pessoa que está errada, porque aí, às vezes, reforça para ela a ideia de que o pastor ou líder está protegendo a outra parte. Porque fala, mas você só fala que eu estou errado. Sim, só você está errado agora. Né? Então você precisa mudar. E isso é uma das coisas que às vezes dói no ego das pessoas. Então, essas são algumas ações, algumas dicas que a gente dá para poder ajudar a resolver o conflito.
Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre a nossa mentoria para pastores e líderes? Nela você terá a oportunidade de participar de mentorias mensais com o Mateus Rett, discutindo crescimento de igreja e tendo a chance de fazer as suas perguntas diretamente a ele. E não é só isso, além da mentoria você terá acesso a um curso sobre crescimento e revitalização de igrejas com mais de 16 horas de aula, resumindo tudo o que você precisa saber para romper as barreiras de crescimento da sua igreja. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.